Olá, eu sou a doutora Eliane Stagliori e hoje a gente vai falar das cicatrizes. Sempre lembrar que pele é um tecido. Nós vamos fazer trabalhos de levantar, retirar excessos e a gente precisa retirar pele. O que acontece? Quando a gente trabalha com tecido, com couro, primeira coisa, tem pele que tem mais resistência, mais colágeno, tem pele que tem menos colágeno. A pele que, ao ser esticada, trinca, o couro que ao ser esticado trinca, a gente chama de estrias, é uma pele que tem um pouco de deficiência de colágeno. Então, se uma pele íntegra que nunca foi machucada, não tem umas células diferentes, ela trinca só porque ela cresceu, imagina uma cicatriz sob tensão, porque em plástica a gente sempre está puxando, esticando, então ela tá um pouco mais tensa do que em outras cirurgias que simplesmente você só abre e entra para fazer uma vesícula e sai. Você não tá tirando pele e prendendo a ponto de que tá faltando pele. O que acontece? Nestas situações em que a gente faz uma plástica numa pessoa que já tem uma pele com estrias, uma pele que já está mais fina, a própria cicatriz, que tem menos força do que uma pele íntegra, porque as células são mais jovens, acabaram de fazer uma coesão, ela com o tempo, às vezes 2, 3 meses depois da cirurgia, com movimentos mais amplos, voltando a jogar, voltando a fazer exercício físico, voltando aos movimentos, como ela só vai ter 70% de força igual à pele normal depois de muitos meses, ela acaba depois de 2, 3 meses alargando. Então, algumas pessoas ficam com cicatrizes um pouco mais largas do que as pessoas que têm um pouco mais de colágeno. Em compensação, quem tem um pouco mais de colágeno pode, no terceiro mês, e se vocês virem como é o processo de cicatrização, a gente tem fases. Cortou, vai atrair células, vai atrair novos vasos, então ela fica rosa, depois isso aí passa por uma fase de remodelação, os vasos vão regredindo, vai saindo o tom rosa, vai chegando as fibras elásticas. Então, nesta fase, que é o terceiro mês, é a fase que a gente tem um pouco mais de medo do queloide. As pessoas que têm mais colágeno podem não estriar, mas começam a fazer cicatrizes cada vez mais altas, formando o que a gente chama de queloide, um excesso de cicatrização. E este excesso de cicatrização tem como prevenir? Tem. Nós usamos normalmente massagens com gel de silicone ou placa de silicone. Em casos em que a família já tem histórico de queloide, usamos adesivos com corticoide, que é para tirar as reações. O corticoide é sempre tirar um pouco das reações das células, né? Podemos até infiltrar o corticoide dentro da cicatriz e às vezes partir para famílias, por exemplo, que têm histórico de queloides tumorais, que são queloides muito maiores, já fazer a cirurgia pensando em fazer a beta-terapia, que é uma radiação mais leve, de curta distância, para atingir só as células, para diminuir a quantidade de células que vão formar a cicatriz. Doutora, eu posso fazer a beta-terapia antes da cirurgia? Não. Eu posso fazer a beta-terapia sem saber se eu tenho queloide? Melhor não. Por quê? Porque a beta-terapia ela vai tentar inibir a produção celular. Então pode abrir pontos se você não tiver queloide. Ela pode dar uma deficiência de cicatrização. Então beta-terapia, tratamento com corticoide, normalmente não podem ser feitos antes sem você ter uma noção de uma cicatriz anterior com o queloide. Tá? Bom, voltando então às cicatrizes. Sabendo disso, algumas pessoas também têm uma pele mais fina. Então, se você, por exemplo, encher uma bexiga, ela vai ficando com o tecido dela mais fino.
assim que você esvazia essa bexiga, você sabe no saquinho qual é a bexiga que não foi assoprada e a bexiga que foi assoprada. O tecido fica diferente. Então, pessoas que amamentaram, tiveram bastante leite, a mama cresceu muito. Pessoas que engordaram e emagreceram, tem uma pele mais fina, uma pele às vezes mais estriada, uma pele que a gente não vai mudar o tecido. Lembra? Nós somos os costureiros do corpo humano, mas a gente não está trocando o tecido. Nós não estamos comprando um tecido novo para trabalhar, estamos usando o tecido que a gente tem, o pano que a gente tem. Então, uma das frustrações de algumas pessoas é não saber que eu pensei que a minha cirurgia fosse ficar toda com a pele toda firme, durinha. A gente tira o excesso de pele, monta uma mama, monta um abdômen, mas a pele, assim que desinchar, ela vai voltar a ser o tecido que ele era, com menos excessos, mas não vai mudar a qualidade do tecido. A qualidade do tecido normalmente a gente melhora com nutrição, hidratação, mas a gente não muda na cirurgia. Então isso é importante entender também. Quando nós temos muita pele, então aqui eu vou mostrar um videozinho aqui em cima para mostrar para vocês. Quando a gente tem muita pele, por exemplo, na mama, que é o assunto de hoje, se a gente tentar tirar todo ao redor da areola, o que pode acontecer? Às vezes o tecido, a largura é tão maior para encaixar numa largura tão menor que engruvinha o tecido. O tecido ele fica todo engruvinhado. E a força de tensão deste maior no menor faz às vezes com que o menor alargue. Então nós podemos ter um alargamento de areola, uma cicatriz mais esgaçada. E às vezes a gente não consegue, quando é muita pele, compensar essa pele toda ao redor da areola. Então as cicatrizes, para ser somente ao redor da areola, para tirar a pele, são para pessoas que têm pouco excesso de pele, pouca flacidez de mama. Às vezes uma areola um pouquinho mais baixa precisa só levantar um pouquinho. Quando tem um excesso maior, a gente acaba tendo que fazer um fuso para baixo, para poder acomodar essa pele. Não deu para baixo só, tá fazendo o que a gente chama de orelha, o bico de pele, aí a gente vai indo para o lado esquerdo para evitar que a cicatriz se torne medial e apareça em decotes. Tem mais pele? Às vezes não tem como compensar tudo na cirurgia em L. Teria se engruvinhar tudo, fica tudo engruvinhado, existe essa técnica e avisa o paciente, vai demorar um pouquinho para relaxar, já tem bastante cirurgiões plásticos fazendo a técnica em L e às vezes elas precisam de ajustes depois devido a essas pequenas orelhas de pele que a gente chama, né? Os bicos de pele, é como se você estivesse fazendo uma pensa e tá sobrando ali um bico de pele, como na imagem que vocês estão vendo aí. Bom, o que a gente faz aumentar ou não a cicatriz é realmente essas orelhas de pele. Então é como corte e costura, nós estamos tirando o excesso de pele e evitando essas sobras de pele. Então se pode fazer uma compressão dessa pele engruvinhada e observar como é que vai ser o pós-operatório para ver se a pele acomoda? Pode, ou já se faz ela lisinha, tirando esses excessos de pele e aumentando um pouco mais a cicatriz. Mas uma coisa é interessante saber, as pessoas que falam, olha o tamanho que esse cirurgião fez no meu corte. O cirurgião, quando ele corta, tem um sangramento para ele cauterizar e ele tem que fechar todas as camadas de pele até em cima. São pontinhos, fica lá com a cabecinha abaixada, fazendo bastante trabalho manual, cansa em alguns casos quando a cicatriz é longa. Não tem por que um cirurgião fazer um corte maior porque ele fez errado. Então existem algumas situações como cimastias severas, que são as mamas unidas, que tem muito excesso de pele, ou mamas que estão muito grandes, caídas, e a pele no centro ela dobra e cai junto, na lateral cai junto. Grandes excessos de pele, às vezes você tem cirurgias
que tem uma grande cicatriz, porque nós precisamos tirar esses excessos. Nós não tiramos para ter o trabalho a mais de fazer só para ter uma cirurgia grande. Então é ao contrário do que as pessoas pensam. O cirurgião que fez o corte grande foi o cirurgião menos caprichoso. Ao contrário, o cirurgião que às vezes vai com o corte um pouquinho além é para evitar essas orelhas de pele. Mas a maioria das pessoas, quando chegam no consultório, o cirurgião desenha isso no espelho no dia da cirurgia. Isso é desenhado também no quarto do hospital antes de subir, relembrando onde vão os cortes, porque esse desenho que a gente faz, como eu estou mostrando aqui, esse desenho ele já é a montagem da mama. Então muitas vezes nós precisamos, por exemplo, fazer o T invertido, parece um T, né? Invertido, e para montar. Então você junta os pilares e o excesso que sobra, como vocês estão vendo aí, é o que a gente precisa tirar.